você vai ter medo de fechar um contrato maior, você vai ter medo de oferecer um combo rural que você nunca executou, um CCIR, um ITR, você vai ter medo de fazer um CAC que você nunca fez, você vai ter medo de você que está entrando na área de fazer ou fechar aquela proposta por aquele valor, de fazer o seu primeiro georreferenciamento, de saber onde é que pega o ponto, onde é que não pega. Então, tudo isso é medo. E como é que cura o medo? Você vai ter que ter essa mentalidade, é isso que a gente está falando aqui, controle emocional, mentalidade, para você superar os seus medos e entender que aquilo ali é um aprendizado. O que a gente está dizendo aqui é que para você faturar, para você ser um profissional de sucesso, para você sair do zero até você chegar ao faturamento de mais de 15 mil reais por mês do combo rural, não quer dizer que você não tem que ter medo, não. Você pode ter medo, não tem problema nenhum você ter medo. Não tem problema nenhum você ter medo de começar do zero. Não tem problema nenhum de você ter medo de pegar um serviço, sei lá, de CCIR, de ITR, que você nunca fez na sua vida. A gente não está dizendo que você não tem que ter medo, não. A gente está dizendo que você tem que ter a metodologia, de você tem que ter uma maneira, uma mentalidade de saber lidar com os seus medos. Você pode ter medo, o que você não pode ter é o pânico. O pânico é o medo excessivo que faz você se travar, né? Mas o medo é importante, porque quando você está com medo e você lida da melhor forma com o medo, você começa a traçar estratégias para você lidar com as situações de perigo, né? Por que é o medo? O medo é quando o seu corpo, o ser humano, né? O nosso sistema límbico ali e o neocórtex também, a gente identifica uma situação de perigo. E aquela situação de perigo causa um alerta no nosso corpo, na nossa mente, e é o que a gente sente o medo, né? Então, se você está sentindo medo, cara, é porque você precisa ficar atento a alguma coisa. Então, o seu medo é importante para você ter sucesso na regularização fundiária rural. O seu medo é importante para você conseguir faturar mais de 15 mil reais por mês. Porque o seu medo, ele lhe dá a estratégia que você tem que ter para lidar com o perigo. Mas não quer dizer que você tem que se travar porque você está com medo. E eu vou contar uma coisa aqui, Santiago. Né? Nesse momento aqui, né, eu estou em São Paulo. Né? Antes de pegar o voo, de fechar o contrato para esse serviço que estava aqui, eu vou contar uma coisa aqui. Eu estava com muito medo, cara. Não vou mentir, não. Tava com medo de vir para cá. Poxa, de voar, de ficar... comprar. A gente comprou só passagem de ida, não foi? A gente organizou. A gente decidiu comprar só passagem de ida, porque eu não sei exatamente que dia que eu retorno para Salvador, porque a gente está aqui para implantar uma equipe de topografia aqui em um município aqui do estado de São Paulo. Mas eu estava com muito medo de vir. Só que, de certa forma, né, a gente lidou da melhor maneira com o medo que estava. O engenheiro Santiago também acredito que estava com um pouco de medo do que acontecesse nessa situação. O que a gente fez? A gente se travou? Ou a gente fez uma reunião? Poxa, cara, quais são os pontos negativos? Qual é tudo de ruim que pode acontecer nesse serviço? Poxa, que Murilo vai viajar e será com passagem de ida. Então a gente começou a traçar um planejamento estratégico para lidar com os perigos que isso poderia acontecer. E foi aí que a gente acabou tendo soluções fortíssimas. Se a gente não tivesse refletido da maneira ideal, talvez a gente não pensasse em algumas coisas que a gente já identificou e que nós já estamos implementando aqui nesse serviço. Né? E até hoje a gente faz reunião, eu ligo para o Engenheiro Santiago me liga, a gente troca uma mensagem do WhatsApp para compartilhar esses pontos positivos e negativos e transformar isso em estratégia para a gente lidar com toda a situação. Né? E o medo faz parte disso. Né? O medo que traz a raiz de muitas estratégias que você pode ter no seu negócio de regularização fundiária também. E quanto mais desconhecido as coisas são, mais medo você tem. Porque nesse momento, pessoal, mesmo que a gente tenha experiência em outras ações, mesmo que a gente tenha fechado outros contratos, as cartas ali é como se elas tivessem sido embaralhadas. E você está jogando outro jogo, então você está começando ali uma coisa do zero. Então você vai ter o medo, mesmo você tendo uma bagagem, uma experiência. E qual é a cura do medo? A cura do medo é a ação, né? É você ir para cima. Cada negócio que você tiver, cada novo contrato que você pegue, quanto mais dinheiro tiver envolvido, mais tempo tiver envolvido, você vai sentir mais medo. Mas é isso que o Murilo falou. Você tem que se planejar bem, tem que estar ciente dos problemas que podem acontecer.
das coisas que podem ser boas, das coisas que podem ser ruins, e você colocar na balança. Colocou da balança, você viu, ó, pode acontecer isso, mas nesse momento eu posso passar por isso, ou não, você vai para cima. Você nunca erra. Ou você aprende ou você acerta. Então, meu amigo, vai para cima, você vai enfrentar por isso na sua jornada de empreendedorismo, na sua jornada do faturamento aí, acima de 15 mil por mês.